nosso sonoplasta que está ali, Patrick, né? Que Deus te abençoe. Ontem eu estive numa igreja bem grande. E, irmãos, eu passei uma dificuldade muito grande lá. Um sonho, irmão, que só misericórdia. Falava glória a Deus e saía aleluia no retorno. E teve uma hora que eu não estava entendendo o que eu estava pregando. E a minha esposa ficou olhando. Eu disse, misericórdia, esse som aqui maravilhoso, viu? Aleluia, glória, dá vontade de pregar 3 horas aqui, com um som desse, irmãos. Até a voz fica bonita. Amém, irmão? Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Eu fico pensando, pastor Gil, se no dia do Pentecostes, que Pedro, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Se ele tivesse um som desse, um microfone como esse aqui, um sonoplasta, um técnico, na envergadura desse aqui que nós temos aqui, ele não ganhava só 3.000 almas, ele ia ganhar Jerusalém inteirinha para Jesus. Dê uma salva de palmas para ele. Amém. Olha só. Que bênção. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Que Deus abençoe isso aí, irmãos. É para a glória de Deus. Aleluia. Eu fiquei sabendo também que logo vai ter um bar aqui. E, irmãos, é Deus trabalhando. É Deus movendo a sua destra de justiça, queridos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pois bem, queridos, vamos enxugar o tempo. Eu vou dar uma resumida aqui. Quero convidar todos para lermos a palavra de Deus no livro dos Salmos, 68, e o verso 17. Livro dos Salmos, número 68, e o verso 17, que diz assim a palavra do Senhor. Os carros de Deus são dezenas de milhares, e milhares de milhares. O Senhor está entre eles no Sinai, no seu santuário. Meu muitíssimo obrigado, podeis se assentar, podeis se acomodar. É sabido por todos os irmãos que se fazem presente na noite deste dia, que Salmos não tem capítulo e nem versículo. São números e versos, porque são diversos autores. Não é que nem Malaquias, Sanfonias, Ageu, Naum, Miqueias, que é um autor. Então tem capítulo e versículo. Salmos são números e versos. E os Salmos, eles se dividem em 5 livros, do Salmos 1 ao 40, do 41 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106, do 107 ao 150. São compostos de salmos messiânicos, salmos de ação de graça, salmos de louvores. 73 salmos, é comprovado, foi escrito pelo maior rei que houve em Israel, que foi Davi, segundo o coração de Deus. 2 salmos é atribuído ao seu filho Salomão, que foi o homem mais sábio que houve na face da terra. Disse Deus, nem antes e nem depois haverá homem com tal sabedoria, com tal sapiência, que nem Salomão. Salmo 72 foi escrito por Salomão. E o Salmo 127, 2 salmos é atribuído a Moisés, que é um baluarte de Deus. O Salmos 90, que é uma oratória de Moisés, e por sinal é um salmos muito lindo, que fala
da duração do homem e da mulher aqui na terra, que é 70 anos. Se alguém passar pela sua robustez, pela sua força, aleluia, está em lucro, irmãos. Amém? E o Salmo 106, que ele faz o apanhado do livro do Pentateuco, do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E 12 salmos é atribuído a um dos maiores, ou o maior adorador, cantor e levita na época do rei Davi, que foi Asaf. 12 salmos foi escrito por Asaf. E 11 salmos é atribuído a Coré, os coreítas, levitas da casa do Senhor. Vai dar 150 salmos. E estes salmos aqui que acabamos de ler é um dos salmos do rei Davi, Salmos 68, e o verso 17, que diz assim: os carros de Deus são dezenas de milhares e milhares de milhares. O Senhor está entre eles no Sinai, no seu santuário. Toda vez que a palavra ela menciona, ela fala a respeito do Monte Sinai. O Monte Sinai ele fica entre o Golfo de Suez e Acaba, e tem 2.285 metros de altura, de altitude. Eu me lembro quando o Israel chegou diante do Monte Sinai, armaram o seu acampamento, o seu arraial, as suas tendas, as suas barracas, e o homem de Deus, Moisés, subiu no Monte Sinai e caiu de joelho e começou a orar: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó. E quando ele estava ali orando no Monte Sinai, a palavra fala que veio uma nuvem e pairou sobre o Monte Sinai. Esta nuvem se fez presente na inauguração do tabernáculo. Esta nuvem se fez presente na tenda da revelação. Esta nuvem se fez presente em Isaías capítulo 6, o versículo 1, quando o profeta disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ele assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito, o seu manto enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, e cada um possuía 6 asas, 2 cobriam o seu rosto, 2 cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam de um lado para o outro do templo, e ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E com a voz do que clamava, as colunas, os alicerces e os pilares do templo tremeram, e a casa se encheu da nuvem da glória de Deus. Esta nuvem se fez presente no Monte da Transfiguração, quando Jesus chamou Pedro, João e Tiago para buscar a presença do Pai. E quando Jesus orava, o seu rosto brilhava como o sol em toda a sua intensidade, e as suas vestes começaram a resplandecer. O Senhor revelou a sua divindade para os seus discípulos, e eles tiveram visões, viram Moisés e Elias. Moisés representando a lei mosaica, Elias representando os profetas do Senhor aqui na terra. Esta nuvem é a nuvem da glória de Deus, é a nuvem do Shekinah de Deus, é a nuvem da majestade de Deus. Você que é profeta de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, se prepare, porque esta nuvem vai inundar este lugar, esta nuvem vai encher este lugar, esta nuvem vai entrar no teu coração, vai entrar na tua alma, na tua mente. Você vai marchar no meio da nuvem da glória de Deus. Você vai ter visões dos céus abertos no meio da nuvem da glória de Deus. Você vai ter revelações dos céus no meio da nuvem da glória de Deus. E quando Moisés orava no Monte Sinai, houve um terremoto. Eu me lembro quando Elias fugia de Jezabel e Acabe, estava escondido na caverna, houve um terremoto e as rochas se ferveram. Eu me lembro que Davi é ungido a terceira vez rei sobre
toda Israel. E Davi foi ungido 3 vezes. A primeira vez ele foi ungido na casa de seu pai Jessé o belemita pelo profeta Samuel entre os seus irmãos. A segunda unção foi em Judá. Os homens de Judá ungiram Davi como rei de Judá. A terceira unção, ele foi ungido em Hebrom por todos os anciões e foi reconhecido como rei sobre todo Israel. Os filisteus, sabendo disso, se reuniram e vieram para dar cabo na vida de Davi com um grande exército. Davi desceu à fortaleza, à caverna de Adulão, e disse: Senhor, eu irei contra os filisteus. E Deus disse: vá, Davi. E Davi foi vencer os filisteus, tomou seus deuses, queimou e disse: eu rompi os meus inimigos como alguém que rompe águas. Os filisteus se macomunaram, se aliançaram com outras nações e vieram com um grande exército como nuvem de gafanhotos cobrindo a terra para destruir Davi. Davi desceu à caverna de Adulão e disse: Senhor, eu irei contra os filisteus. E Deus disse: Davi, a estratégia é a seguinte: vá por trás das amoreiras, eram mais árvores frondosas que nem pé de mangueira, vá por trás das amoreiras e fique lá com o exército. Eu te darei um sinal, Davi. E qual é o sinal? Eu vou sacudir a copa das amoreiras, eu vou balançar os galhos das amoreiras. Quando eu balançar, você saia. E Davi foi por trás das amoreiras com o exército e ficou lá. Eu creio que Deus enviou um exército de anjos e os anjos começaram a sacudir as copas, foram os galhos. Davi saiu e venceu os filisteus. Um dos valentes de Davi naquele dia matou 800 homens e a espada ficou grudada nas suas mãos. Aleluia. Eu me lembro que às 15 horas, 3 horas da tarde, Jesus estava na cruz, estava no patíbulo da cruz, e ele disse: Pai, tudo está consumado. Ela está pago. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo em 2 partes. Eu me lembro que quase meia-noite Paulo e Silas estavam encarcerados. Eles começaram a orar e cantar e orar. Deus mandou um terremoto, abalou os alicerces do cárcere e todas as portas se abriram. Em Atos capítulo 4, versículo 31, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus, nesta noite, Ele vai mandar um terremoto aqui neste lugar. Obras de macumbaria vai cair por terra. Maldição vai ser banida. Laços serão quebrados. Cadeados serão estourados. Portas de bronze serão despedaçadas. Ferrolhos de ferro serão esmiuçados. Deus vai mandar um terremoto espiritual. Aleluia. O inimigo vai cair da janela e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando Moisés orava no Monte Sinai, Deus deu a revelação da arca da aliança, da arca do concerto, da arca do testemunho, da arca sagrada, da arca do Senhor. No Monte Sinai, Deus lhe deu revelação para Moisés da construção do tabernáculo. Eu não quero me deter aqui, mas eu quero parar que os carros de Deus são dezenas de milhares e milhares de milhares. O Senhor está entre eles no Sinai, no seu santuário. Toda vez que a palavra narra, ela fala, ela relata de carros de Deus. Deus, ele tem à sua disposição, a sua disponibilidade, a sua mercê, carros angelicais que ele envia aqui na terra. E o carro que eu quero enfatizar aqui para ganharmos tempo, enxugarmos o tempo, é o carro da vitória. Foi o que Deus ordenou e tangeu no meu coração. Carro da vitória. Eu quero que você pegue na mão do irmão, da irmã mais bonita que está ao teu lado, e pegue na mão dele e aperte até ele dar glória a Deus, aleluia, e fale para ele: irmão, o primeiro carro é o carro da vitória. Carro da vitória. Eu quero saber aqui de antemão, quantos aqui de vocês vieram aqui para receber vitória? Só os que vieram, levante a mão bem alto para o céu. Só os que vieram receber vitória, aleluia. Fale para o teu irmão: o carro da vitória vai passar hoje aqui, meu irmão. O
carro da vitória vai passar aqui no altar, vai passar aí na nave da igreja, vai passar aí na galeria carro da vitória. Segundo Reis, capítulo 6, nos diz a palavra que o grande rei Beadad, o rei da Síria, reuniu seu exército e preparou no seu quarto, na sua câmara de dormir, uma cilada, uma emboscada, uma armadilha para destruir o exército de Israel. Mas diz a palavra que lá em Samaria havia um homem que andava na presença de Deus, que tinha uma vida de renúncia com o nome de Eliseu. E Deus revelou para Eliseu o plano do rei da Síria para destruir o exército de Israel. Lá em Daniel capítulo 2, versículo 22 diz: Deus ele revelou o culto escondido que está em treva, e com ele mora a luz. Lá em Amós 3:7, eu, Senhor, não farei nada antes de revelar o meu ungido e aos meus profetas. Jesus disse: eu cuidei dos sábios intelectuais e revelei aos pequenininhos. Eu quero que você saiba que Deus ainda tem profeta, tem profetisa, tem homens e mulheres de Deus que ele fala e se cumpre. Deus ainda tem homens e mulheres de Deus que ele usa nas suas mãos. Deus revelou para Eliseu. Eliseu chamou o seu moço com o nome de Geazi e disse: Geazi, vá ao encontro do rei de Israel e diga para ele não passar por determinado lugar, porque o exército da Síria vai estar lá. E se ele passar por lá, ele vai perder a batalha, vai perder a guerra, vai perder a peleja e corre o risco de perder a própria vida. Geazi se apressou, saiu correndo, levantando poeira, e chegou diante do rei de Israel, filho de Acabe, que era Jorão, ofegante, e disse: meu rei, minha majestade, o profeta de Deus, Eliseu, que deitava água na mão do profeta Elias, mandou avisar, mandou alertar o rei para não passar com o exército de Israel por determinado lugar, porque o exército, a tropa, a milícia da Síria vai estar lá. E se o rei passar por lá, o rei vai perder a batalha, vai perder a guerra e corre o risco de perder a própria vida. A palavra nos diz que ele não deu credibilidade aquilo que o homem de Deus havia profetizado, aquilo que o homem de Deus havia falado. Ele chamou dos seus oficiais e mandou averiguar, mandou espiar, mandou ver se o que o homem de Deus havia falado era verídico, era verdadeiro de fato. E quando o oficial chegou lá, o exército da Síria estava lá preparado, esperando o exército de Israel para dar o bote. E por causa disso, Deus deu inúmeros livramento para a nação de Israel. Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para você que Ele está dando livramento aqui neste lugar. Deus está dando livramento lá na tua casa. Deus está dando livramento lá no teu trabalho. Deus está dando livramento lá na tua empresa. Deus está dando livramento no teu veículo, no teu automóvel, no teu carro. Você que crê, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Ele está proporcionando livramento. Lá no Salmo 124 diz: ora, diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao vosso lado quando os homens se levantaram contra vós, ele vos teria engolido vivo. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre a vossa alma, mas ele não vos entregou como presa aos seus inimigos, mas ele quebrou o laço e nós escapamos como pássaro do laço do passarinheiro, porque o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Você está aqui glorificando a Deus. Talvez alguém está clamando, premeditando contra a tua vida, preparando o laço, preparando uma emboscada, preparando uma armadilha, preparando uma cova para jogar você lá dentro. Mas Deus está levantando do trono e dizendo: anjo, vai lá e joga a obra de macumbaria por terra, quebra o laço de morte, dá o livramento para o meu filho, dá o livramento para mim. Porque no Salmos 34, verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dele e os livra para a glória de Deus. Deus deu inúmeros livramentos para Israel. O rei da Síria ficou turbado e ficou cheio de cólera e disse: quem é o traidor aqui?
Quem é que está me entregando para o rei de Israel? Um dos seus oficiais levantou e disse: meu rei, nenhum de nós, mas é o profeta Eliseu que está em Samaria. Todas as tuas estratégias de guerra, todas as estratégias de guerra, tudo aquilo que o rei tinha para destruir o exército de Israel, Deus revela para ele e ele faz o rei de Israel saber. É por isso que nenhuma das tuas estratégias de guerra dá certo. Ele ficou cheio de cólera e disse: prepare um exército, prepare lança, escudo, espada e vá ao encontro deste profeta. Voltem aqui, quando trouxerem ele diante de mim. Apareceu um espírito e disse: olha, eu sei onde Eliseu está. Eliseu está em Dotã. Dotã é uma cidade muito pequena, um vilarejo. Essas cidades que tem no norte e nordeste, que você chega no portão da cidade, está escrito: seja bem-vindo. Quando você atravessa o portão, tem outra placa lá: volte sempre. Era uma cidade bem pequena. Eles, na noite, cercaram os muros da cidade, sitiaram o portão, ninguém entrava, ninguém saía. A Bíblia fala que de manhã bem cedinho, umas 5 horas da manhã, jazia um moço do homem de Deus, talvez acordou com barulho dos cavalos, do exército, e saiu para ver o que estava acontecendo. E quando ele saiu da casa, ele se deparou com um grande exército da Síria. Ele começou a temer e tremer, entrou em desespero. Ele andava com o homem de Deus, mas não conhecia a Deus, irmãos. Era um moço que tinha visão física, mas não tinha visão espiritual. Era cego espiritualmente falando. Crente, irmãos, está cheio de crentes na igreja. Eu creio que aqui não tem. Tem crente, irmãos, que ele só vê miséria, ele só vê desgraça, ele só vê portas fechadas, ele só vê crise, ele só vê demônio. Tem alguns pregadores por aí que ele vai pregar, ele vê o povo não dando glória a Deus. Aí ele olha para o pastor e diz: olha, pastor, eu vi uma nuvem negra se aproximando da igreja. Ou ele é racista ou é pessimista. Porque aqui, irmãos, só quem tem aqui liberdade é o Espírito Santo de Deus e os anjos do Senhor, aleluia, para abençoar a vida dos irmãos. Aleluia. E tem uns que às vezes olha e diz: olha, eu vi o quê? Eu vi um caixão no meio da igreja. Caixão Deus vai levar alguém da igreja. Aí o jovem já olha para o velhinho da igreja. O velhinho corre para o canto, com medo de morrer. E quando Jesus diz: eu vim para a vida, de vida e abundância, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E tem crente assim, ele só vê tragédia, ele só vê miséria, ele só vê portas fechadas. Aleluia. Cego espiritual. Ele não consegue. Ele vê uma sombra olhando para ela. A cego espiritual. Tem gente assim, não tem nada de bom. Olha para o terror, escreve da Bíblia, que aprendeu, vai tacar saída. Aleluia, tu vai começar a ver anjo descendo e subindo. Tu vai sair daqui hoje com visão de águia. Tu vai ver os céus abertos. Aleluia. E as bênçãos de Deus descendo como chuva. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Santo espiritual. Ele olha para a esquerda, não vê uma porta de subida. Olha para a direita, não vê uma porta de subsídio. Olha para trás, para a retaguarda, não vê uma porta de escape. Olha para frente, não tinha para onde correr. É aquela situação. Se correu, espera. Se ficar, o esconde. Olha para o teu irmão, mas se orar, ele vai sair correndo. Em nome de Jesus. Ele entra na
tenda. E acorda, Eliseu diz: ai, meu Senhor, o que faremos? O exército da Síria cercou a cidade. E não temos como escapar. Eliseu, sereno, olha para ele. Primeira característica do profeta. Eliseu era um crente valente. Eliseu era um crente ousado. Eliseu era um crente destemido. Eliseu era um crente corajoso. Aleluia. Me ajude a pregar para ele, porque o irmão diga para ele: eu vou ter compromisso com frouxo. Eu vou ter compromisso com covarde. Covarde só está na hora, aleluia, do churrasco, do banquete, na hora de partir o bolo. Mas quando vem a diversidade, vem o vendaval, ele é o primeiro, aleluia, pular do barco e deixar o pastor a ver navios, aleluia. Covarde, aleluia, covarde, irmão. Deus não tem compromisso com o covarde. Deus disse: Gideão, manda que os covardes vão embora. O negócio de Deus é com os valentes aqui. Eu estou vendo aqui valente de Deus. E Deus vai dar vitória. Nesta peleja você não terá de pelejar, mas o Senhor, Ele pelejará. Eliseu olha e diz: não temas, porque maior é o que está conosco. Com eles está o braço de carne, mas conosco está a mão do Senhor dos exércitos. Aleluia. Segura na mão deste irmão, segura na mão dele, seja a boca de Deus, segura por gentileza, aleluia, segura na mão dele, olha dentro dos olhos dele, que os olhos é a janela da alma, é a porta da alma, é o espelho da alma, e fale para ele: não temas, porque maior é o que está contigo. Não temas. Eu não sei como você entrou pela porta desta igreja, talvez a tua vida está de ponta cabeça, talvez você diga: pastor, eu estou no vale, eu estou no vendaval, eu estou no meio da tempestade. Ele está falando: não temas, porque eu sou contigo. A palavra não temas tem 366 versículos. O ano tem 365 dias, mas em 4 anos, ao ano bissexto dá 366 dias. Quando você levanta da cama, Deus diz: não temas se passar pelo vale da sombra da morte, não temas se passar pelo vale, não temas se passar pelo se passar por tribulação, não temas se passar por injúria. Deus é contigo. Não temas. Maior é o que está conosco do que os que estão. Segunda característica: Eliseu é um crente de oração, irmão. Crente que ora, o inimigo, irmão, bate retirada. Eu sempre falo: mãe de joelhos, filhos de pé, irmão de joelho, família de pé, abençoada pelo Senhor. Eliseu é homem de oração. Aleluia. Aleluia. Olhe para cá, olha aqui para mim. Perguntar uma coisa para você, pergunta para o teu irmão. Pergunta para ele: tu está orando, irmão? Pergunta para ele, pergunta. Aleluia, pergunta para ele: você está orando? Porque se você estiver orando, meu irmão, o céu vai se abrir aqui. Eu não sei se o céu vai descer ou se a terra vai subir, mas que Deus vai fazer, vai. Que o milagre vai acontecer, vai. Em nome de Jesus. Vem cá. Dobra o joelho aí, rapaz. Peço-te, Senhor, abre os olhos deste moço. Quando Eliseu estava orando, Geazi disse: meu pai, meu Senhor, pode parar, porque eu estou vendo. Eliseu olhou e disse: você está vendo o quê? Eu estou vendo carroças de fogo, cavalos de fogo,
anjos de fogo ao redor do carro da vitória. Carro da vitória. Você acredita? Posso contar testemunho? Lá no Rio de Janeiro, nossa igreja mãe, que é pastoreada pelo bispo a nossa irmã do ciclo de oração, uma das dirigentes, estava passando por uma adversidade muito grande. O marido, depois de muitos anos de uma empresa, foi mandado embora. E passou-se os meses, ele não encontrou outro emprego. Acabou o ciclo de desemprego, os cartões estouraram, sem dinheiro, e ela fica na obra do Senhor, dirigindo o centro da oração, e ela foi numa manhã, uma consagração, um ciclo de oração, e acabou 11 horas a consagração. Ela voltou para casa. As crianças estavam no colégio, o marido tinha sido decidido para procurar trabalho, emprego, serviço. Ela foi até o armário à distância, abriu a distância, foi na panela onde colocava feijão, não tinha nada de feijão. Foi no outro, onde colocava arroz, não tinha nada para colocar no fogo, para dar para as crianças, não havia alimento. E ali, na cozinha da sua casa, ela dobrou o joelho e começou a orar. E foi tomada por um aquebrantamento e começou a chorar. Depois de 1 hora de oração, ela estava ali chorando. Uma voz do céu disse: não tem mais isso. Ela, assustada, levantou, foi até o quarto do casal e lembrou que o esposo estava preparando o trabalho que tinha sido cedo. Foi no quarto das crianças, lembrou que as crianças estavam no colégio. Foi na área de serviço, não tinha ninguém. Foi até a frente da casa também, não tinha ninguém. E dobrou o joelho e continuou orando. A voz bradou com mais intensidade e veemência e falou: não temos, porque eu, Senhor, Jeová, Jireh, sou contigo. Ela disse: fala, eu escuto. E o Senhor disse: filha, levante, vá ao banheiro, lave esse rosto e vá ao supermercado mais próximo da sua casa e pegue tudo que você estiver precisando. E ela disse: eu não tenho, está bloqueado. Eu não tenho nada na minha conta para zerar. E o Senhor disse: faça isso, não temos, porque eu sou contigo. Ela se aprontou, foi ao supermercado mais próximo da casa dela, ao nome de Carrefour. Chegou na frente daquele supermercado grande, quando ela era grande, o Senhor disse: vá pegar um carrinho. Aí ela pegou um carrinho pequeno, o Senhor disse: não, pega um carrinho grande. Ela pegou daqueles grandes, e o Senhor disse: pega tudo o que você está precisando, necessitando. Eu estou falando aqui, porque eu acredito que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e
Ela pegou o carrinho, foi no corredor, pegou um fardo de feijão, de arroz, pacotes de macarrão, e foi colocando e encheu o carrinho. Aí o Senhor disse: encoste esse carrinho no corredor, vá lá fora e pegue outro carrinho de compra. Mais um. Ela foi na parte de foi no açougue, pegou peça de filé, outra filé, pegou os 10 grãos, jogou lá no carrinho e foi colocando. Encheu o seu carrinho. Aí Deus disse: encoste um lado do outro, vá lá fora e pegue o terceiro carrinho de compra. Ela disse: 3 carrinhos de compra. Assim, disse: é uma vitória do Pai, uma do Filho e uma do Espírito Santo. Ela foi na parte onde tem bolachas, encheu o carrinho, pegou e encheu o carrinho. Aí ela foi para onde estavam os 2 carrinhos, ia passando por moça, não pediu ajuda. Aí o Senhor disse: vá no caixa com a placa número 2. Aí ela pediu ajuda, os rapazes ajudaram ela. Quando chegou lá, tinha mais ou menos umas 10 pessoas na frente dela. Era começo de mês, dia 7 de agosto, o mercado estava montado. E aí foi passando, e chegou a vez dela. Aí a moça olhou para ela olhou para a moça, e a moça foi passando as compras. Aí passou o primeiro carrinho de compra, e ela ficou inquieta e disse: eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não tenho. Eu fui embora. O Senhor disse: não saia do lugar, não tenho, mas eu sou contigo. Passou o segundo carrinho de compra. Ela disse: Senhor, eu não tenho dinheiro. Eu não vi nenhum irmão aqui na igreja. Eu não vi nenhum irmão conhecido que o Senhor vai usar para pagar. Eu vou embora. E o Senhor disse: não saia com Deus, porque eu sou contigo. Quando estava na metade das compras, o terceiro carrinho, de repente, uma sirene tocou dentro do supermercado, uma sirene. Aí a irmã parou. A placa do caixa número 2 começou a se apagar. Ela disse: eu vou ser correndo. Deus disse: não tem, sou contigo. O gerente do supermercado pegou o microfone. Hoje, nós temos o supermercado Carrefour 3 anos. E o supermercado, ele quer dar um presente para os clientes do supermercado que estão fazendo a sua compra. Mas é para uma pessoa. Quem estiver passando a sua compra agora no caixa número 2, não precisa pagar nada. É tudo de graça. Olha para o teu irmão e diga para ele: talvez você esteja esperando a vitória no ano de 2024. E agora nós estamos no ano de 2025. Deus me trouxe esse ano. É o ano da tua vitória. Que você vai comer o melhor desta terra. Que você vai viver o inédito de Deus, o sobrenatural. A rodada de vitória. Você crê? Creio, Pai. Eu me lembro do pastor e pastoreava uma igreja aqui perto.
E, na época, eu estava sem carro, eu ia de Uber, e eu carregava uma mala pesada. E muitas das vezes, quando eu ia pegar outra, eu ia embora. Eu dizia, não, você deve ter um alguém outro para essa mala. Muitas das vezes, a igreja fechava. E quando eu ia lá pregar, eu pegava um para trabalhar e toda vez ele ia me deixar em casa, me ajudava uma mala pesada, né? E Deus usou esse ponto. Ele disse, pastor, Deus vai lhe dar um carro. E acabou a campanha lá, irmãos. Eu estava na Baixada Santista, pregando. O irmão me ligou e disse, pastor, o senhor está onde? Eu disse, eu estou aqui na Baixada. Ele disse, o senhor pode mandar um endereço para mim, a localização? Eu disse, não, eu estou pregando aqui e eu estou no apartamento, eu não tenho casa. Ele disse, não é para eu quero o endereço, a localização, porque eu passei por uma loja, Deus mandou eu comprar um carro e me dar. E eu vou colocar na segunda, eu vou mandar me entregar. Esse eu estou falando aqui, irmãos, de milagre. Deus me trouxe hoje aqui para falar para você. E Ele vai te dar o carro da vitória está passando hoje aqui nesse lugar. Hoje. Eu preguei hoje pela manhã. Mas eu tenho certeza de uma coisa.